Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre fanatismo. Assuntos como esporte, religião, sexualidade e principalmente política podem causar grandes rixas na sociedade. E tem causado, né? Seja na mesa do bar, nas redes sociais ou dentro de casa, quando as pessoas deixam de debater ideias em nome de uma visão única sobre determinado tema, o resultado é perigoso. E para tentar falar um pouco mais sobre o fanatismo e explicar as suas consequências, eu converso agora com a socióloga, professora do Departamento de Educação, Glícia Gripe. Professora, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada. Professora, para começar, como que a ciência explica o fanatismo? Ele é um comportamento coletivo ou individual? Bom, vou tentar explicar. Tanto a psicologia quanto a sociologia tratam o fanatismo mais ou menos da mesma forma. Né? Tem um psicólogo importante, Viktor Frankl, que ele nos mostra, e a sociologia também trata da mesma forma, ele nos mostra que o fanatismo é a adesão radical a ideias radicais. Né? Não é a crenças, né, tornadas radicais. Não é o tipo de crença, mas sim a forma como as pessoas lidam com essas crenças, né, a relação dos indivíduos a essas crenças. E então isso é importante, né, que o que acontece, na verdade, que a origem ela é social. Né? Então, na passagem ao fenômeno da modernidade, né? Na passagem da pré-modernidade para a modernidade, a tradição não fala mais como o indivíduo deve agir, né? Como ele deve agir no mundo, né? E qual que é o sentido no mundo. Então, isso causa um vácuo, um vazio, né? De sentido de vida. E algumas pessoas reagem a esse vazio, né, seguindo, né, ideias radicais, ideólogos, demagogos, né, de forma radical. Então, e há diferença entre radicalismo e fanatismo? Normalmente, o radicalismo a gente fala de política, radicalismo político. Né? Tem uma pequena diferença, né? Entre uma e outra, mas na verdade a gente pode falar que o fanático ele leva radicalmente as ideias, né, até o fim, no sentido de aquela ser a única ideia mais importante. Então isso é importante. O fanático ele tem duas características principais que tanto a sociologia quanto a psicologia colocam. Primeiro, é o dissolver a sua individualidade dentro das ideias de um determinado grupo, né? Ou partido, ou seita, ou até filosofia, né? Se tem um fanático pelo Freud, né? Então, esse é a primeira característica. Então, ele dissolve a sua individualidade, ele começa a pensar como partido, como a seita, a agir como eles querem que ele haja, de um lado. Do outro lado, ele ignora, ele despreza o outro. Né? O outro não existe enquanto o outro distinto dele. Ou é amigo se concorda com as suas ideias, ou é inimigo se as ideias do outro. Né? Então, ele não dá ao outro esse estatuto, né? Ele não tem empatia com o outro, não consegue colocar no lugar do outro, entender por que o outro faz as suas escolhas e respeitar a escolha do outro. Ele não debate com o outro. Ele não debate com o outro. O outro é amigo ou então é inimigo. Sim, professora, no ano passado, nas últimas eleições presidenciais, ficou muito claro uma divisão da sociedade entre quem era contra e quem era a favor, né, do atual governo e, principalmente pelas redes sociais, discursos de ódio até foram disseminados durante toda a eleição. Pode-se dizer que houve um certo fanatismo? Eu acho que eu considero que houve um movimento de massa e que amplificou os discursos, né, e levou a exageros nas discussões. Nesse sentido, claro que a gente tem fanático também, pró-governo, contra-governo, mas o que aconteceu foi um movimento muito interessante, principalmente na internet. Né? A internet, é importante a gente pensar que a internet é um mercado cognitivo. Né?
e que nós não somos seu amigo que falou, a ideia não é minha, né? Mas e a sociologia trabalha com essa ideia de mercado cognitivo, a internet como mercado cognitivo. E que nós não somos os clientes, nós somos os produtos, né? Cliente é aquele que está pagando. Por exemplo, Facebook tem, a gente vê lá a página, né, que elas pagam para o Facebook para ele oferecer, para que eles ofereçam para nós os seus serviços. E esse mercado cognitivo, ele amplifica as ideias e nos coloca dentro de determinados espaços dentro da própria internet. Então, eu tenho acesso a determinados blogs, a determinados... Né, isso vem como propaganda, então isso vai amplificando as ideias. Ou seja, eu procuro na internet aqueles grupos para confirmar as minhas próprias crenças. Então o debate ele não existe e aí fica amplificado porque eu já procuro aquilo que eu já quero achar, né? Que vai facilitar, que vai confirmar aquilo que eu penso. Sim, mas a senhora está querendo dizer que para quem era a favor do atual governo, eram vendidas coisas favoráveis. Para quem era contra, eram vendidas ideias contrárias. Vendido no sentido de aparecer quando você abre o seu e-mail, aparecer quando você procura alguma coisa no Google, né? É muito interessante, a UFOP tem pesquisas aqui sobre internet, muito interessantes, até que, né, premiadas e tudo. Então, isso existem uma máquina, espécie de uma máquina, né, que vai verificando onde que cada indivíduo anda pela internet e te oferece aquelas ideias que você tem costume de receber. O Facebook, por exemplo, você curte algumas páginas e aí eles já vão te oferecer várias outras páginas semelhantes o tempo todo. E os seus próprios amigos, tem várias pesquisas que mostram que, por exemplo, dentro do Facebook, o seu grupo de amigos são amigos que pensam como você. Raramente você tem um amigo que pensa de forma contrária. Sim, mas houve uma divisão clara da sociedade, houve uma divisão. Né? E aí a gente vê, tem um gráfico que eu trouxe, que é importante, que é da FGV e do Globo, tá no site do Globo, que mostra, já depois das eleições, né, porque essa divisão ela continua ainda, né, e mostra os twitters no mês de março no Brasil, né, de março de 2015, mostrando dois clusters, né, de interação bem claros. O vermelho são os governistas e o azul, tradicionalmente, as pessoas colocam como azul governista e ao contrário, vermelho governista e azul oposicionistas, né, e bem fechados, né, então não há interação entre um grupo e outro. E entre os dois grupos, você tem um cluster que é colocado na imagem de amarelo, que está toda a imprensa e também perfis individuais, as celebridades, mediando o debate. Então, há uma impossibilidade até de surgir um debate verdadeiro entre os dois grupos, porque um grita, é como se tivessem dois grupos gritando ao mesmo tempo, né? E esse grupo do meio só mostra os gritos e não faz o debate entre esses dois grupos. Esse grupo do meio seria a imprensa, blogs, redes sociais, colunistas, páginas em redes sociais, colunistas, também celebridades, né? Artistas da Globo, artistas não sei mais de onde. Eles amplificam os discursos de cada grupo. Mas esses grupos não debatem, não discutem entre si. Eles não estão debatendo. Né? Eles estão isolados. E não sei por quê. Né? A gente está falando, está cedo para falar o porquê. Então há um certo radicalismo nisso. Há um certo radicalismo na forma da comunicação que a gente vê no gráfico que é colocado para a gente. Um gráfico sério, né, de como que as pessoas estão conversando dentro da internet. Sim, e falando da internet, professora, ela foi palco para disseminar discursos de ódio, discursos contra, a favor e para potencializar, né? Como foi o papel da internet nessa disseminação? A internet ela amplifica. Né? Antigamente tinha debates políticos via jornais, né?
mesmo na televisão, mas bem antigamente, lá nos anos 20, 30, debatia-se via jornais, o debate era acirrado, mas você tinha um debate de conhecimento. Né? Então você tinha lá os católicos discutindo sobre educação com os modernistas, via Estadão, né? O Estado de São Paulo teve um papel importante nesse debate, né? Mas era um debate de pessoas discutindo conhecimento. A internet, primeiro, ela dá informação, slogans, né? que está muito mais relacionado a movimentos de massa, a marketing. Né? Então, é uma adesão fácil a ideias que em outras situações as pessoas não aderem. Né? Então, a internet facilita isso. E maciço, né? O dia inteiro, o tempo todo que você entra, você está. Porque tem... eu esqueci a palavra que se usa em informática, que não é minha área, né? Mas você tem... como se fossem máquinas, né, de informática que vão gerando essas mensagens, automaticamente mandando para os diversos perfis, né, no Facebook, etc. Normalmente não é uma pessoa, né, é um grupo de pessoas que fazem uma programação que essas mensagens são passadas. Então isso é marketing, propaganda, de um lado, de outro, de vários lados, né, mas acirrou em dois lados. Sim, professora. Política, esporte e religião, como diz o ditado, não se discute. Por que esses temas geram tanta discussão? E eu incluiria aí, atualmente, a questão da sexualidade também. Por que geram tanta discussão? Sim, olha só, antigamente, a nossa identidade, nós não temos uma identidade adquirida para sempre. Né? A gente vai construindo essa identidade e ela é mantida ou transformada, né, através de aparelhos, a gente pode chamar de aparelhos de conversa. Né? Antigamente, essa nossa identidade ela era construída com base em grupos permanentes, família, comunidade, as pessoas viviam perto dos primos, do lado da tia, o tempo todo e frequentavam uma igreja, que seja batista, católica e tal. Então, a sua identidade era mantida ali em aparelhos constantes no tempo. Né? E isso dava legitimidade à sua visão de mundo, etc. Com esse mundo de hoje, nós já não vivemos mais, já não temos mais esses aparelhos de conversa. Né? Eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante. Né? Várias pessoas responderam que são católicos, evangélicos e espíritas ao mesmo tempo. Eu não sei como alguém consegue, né? Mas então as pessoas já não têm mais um aparelho só de conversa. As identidades são fluidas. As identidades estão mais fluidas. Então a minha identidade, ela tá, a sexualidade, né? No grupo lá, movimento social, é ele que mantém, né, é um aparelho de conversa. Quando alguém ataca, é como se estivesse atacando, né, a minha identidade, não a ideia que eu defendo. Esse é um fenômeno muito recente mesmo. Né? Sim, professora, para fechar, o que é preciso fazer para que esse fanatismo, esse radicalismo que tende ao ódio seja minimizado, seja banido da nossa sociedade? Veja bem, difícil. A educação ela é importante, claro, né? As pessoas com alta escolaridade, elas tendem a serem menos preconceituosas, etc. As pesquisas mostram isso. Mas, por outro lado, a sociologia mostra para a gente também que o fanático, ele é altamente escolarizado, né? E ele pertence às camadas socioeconômicas mais elevadas. Né? Então, é difícil saber como acabar com isso, mas eu acho que é a criação de aparelhos de conversa, né, de instâncias, de debates. Né? Então, dentro das escolas, dentro das universidades, antigamente a gente tinha debates de ideias, né? Hoje eu não vejo mais. Nessa última campanha, eu não sei se eu vi, chamando candidatos para fazer o debate dentro, né, ou pessoas que defendem um lado ou outro dentro das universidades. Né? Então, isso é fundamental. Antigamente tinha isso, né? Na minha época de estudante tinha todas as tendências. As pessoas discutiam ideias e não indivíduos.
né? Então, acho que a gente precisa, nós da universidade, principalmente, mas professores das escolas, né, mostrar que o mundo não é só preto e branco, né? Entre o preto e branco você tem toda uma série, né, de escolhas, né? Sim, eu imagino que começa também na educação básica, né? Começa Aceitando o na família. diferente, né? A socialização começa na família, né? E esse é o grande problema. A criança, quando chega na escola, ela já foi socializada, né? Mas então acho que tem ideias de escolas de pais, de trazer os pais para dentro das escolas, para debater essas questões todas. Isso é muito importante. Ok, professor, eu queria agradecer então a sua participação e os esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço a participação. Obrigada.